Olá, tudo bem? É com alegria que hoje estou aqui, a convite dos nossos amigos aí da Messe, para falar mais uma vez sobre palavras de Jesus, os ensinamentos, né, nesse trabalho bonito que a casa tem, que é Jesus, luz das nossas almas. Então eu escolhi o livro de Amélia Rodrigues, Premissas do Reino, e eu vou falar sobre o capítulo 3, que ela cita como o excelso canto. Só que antes eu gostaria de que todos nós pudéssemos fazer uma oração. Então, nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo o amparo e a proteção a essa casa que sempre nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. A todos aqueles que vão aí em busca de socorro, de paz, de consolo, de alimento, e as pessoas que trabalham nessa casa com tanto amor. Que Deus proteja cada um de vocês e a todos que nesse momento estão conosco, né, ouvindo essas palavras, que também Deus os envolva em muita paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Então, como eu já tinha comentado, né? Então eu vou falar sobre o livro da Amélia Rodrigues, o capítulo 3, de Premissas do Reino, o excelso canto. Só que antes disso eu queria falar um pouquinho, rapidamente, sobre a Amélia Rodrigues. Quem é a Amélia Rodrigues? Eu tenho certeza que a maioria sabe, né? Mas a Amélia Rodrigues, o nome dela é Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues. Ela nasceu em 26 de maio de 1861, lá no estado da Bahia. E ela, assim, muito conhecida pelo seu trabalho. Aos 12 anos, ela fez a sua primeira poesia. Então, ela é uma escritora, poetisa, professora, assim, de um trabalho magnífico, né, de um conhecimento extraordinário. E quando ela volta à pátria espiritual, ela continua esse trabalho. Então, hoje, junto com as obras de Divaldo, né, ela é uma das pessoas, um dos espíritos que trabalha ali junto dele. Então, tem várias obras, né, dela, inclusive para crianças. E eu acho que, assim, a mais conhecida dela é o Poema da Gratidão. Aquele que o nosso Divaldo sempre termina as suas palestras, né? Então, sempre com o Poema da Gratidão, que toca tão profundamente a todos nós, né? E a Amélia sempre, né, nas suas obras, coloca essa questão da natureza, tudo na forma de poesia. Então, tudo assim muito lindo, muito elevado, né? Então, nesse livro, ela vai falar um pouquinho, nesse capítulo, sobre as bem-aventuranças, né? E assim, o que seria isso? O que Jesus quis trazer para nós com as bem-aventuranças? Então, Jesus, nada do que ele fez para nós, né, nada dos ensinamentos que ele trouxe foi em vão. Tudo tinha um propósito. Cada ensinamento, cada palavra, né, cada parábola, tudo era uma forma de ensinamento para nós. E às vezes até um olhar, sabe, o olhar dele, um sorriso, tudo era uma forma dele se expressar para cada momento, para cada situação. Então, nada foi em vão, né? E a gente sabe até hoje porque esses ensinamentos deles são tão importantes para nós até hoje e que nos envolve, que nos transforma, né? A partir do momento que a gente deixa de ser egoísta, deixa de pensar apenas na gente, que a gente começa a pensar no próximo, a ser mais caridoso, a gente está pondo em prática esses ensinamentos do Cristo.
Então, ele sempre nos envolveu com esse amor. E no Evangelho, né, ali a partir do capítulo 5, ele vem comentando sobre isso, né, sobre as bem-aventuranças, né, o Sermão da Montanha. Então, a Amélia Rodrigues fala nesse capítulo, né, ela começa, né, um trechinho ali, ela fala assim: desde cedo a multidão afluíra para ali, como atraída por fascinante expectativa. Eram galileus da região em redor, pescadores, agricultores, gente simples e sofredora, sobrecarregada e aflita. Eram judeus chegados da além Jordão, de Jerusalém, estrangeiros da Decápole. Misturavam-se as vozes nos dialetos regionais e uniam-se todos na mesma e imensa curiosidade feita de expectação e desejo. Então, era aquela curiosidade: quem é aquele homem que vai trazer essa palavra, que vai acalmar nosso coração, que vai mudar a nossa vida, né? Ou quem é essa pessoa que fez esse divisor, né, entre antes dele e após ele. Então, todas as pessoas que estavam ali, né, como ela coloca ali, sobrecarregada e aflita. Até hoje, nós estamos sobrecarregados e aflitos em busca de uma palavra, em busca de um acalento, de algo que acalme o nosso coração. E assim as pessoas estavam naquele momento. E tem uma pequena divergência, digamos assim, né, que a gente pode colocar aqui, em o Evangelho de Mateus e o de Lucas. Então, Mateus coloca: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Enquanto Lucas, ele coloca: e descendo com eles, parou num lugar plano. Com relação a isso, o que a Amélia coloca? Subir ou descer? Não importa. O que importava é que ele, naquele momento, parou. A verdade, porém, é que no plano do aclive ele se deteve e de pé, sabe? Então, ele parou e ali começou a explanar, começou a passar os ensinamentos. E ela ainda, com todo esse jeitinho dela, né, de poético e falando da natureza, coloca assim: vestiu-se de poente, auréola refulgente, incendiou-se os cabelos que a leve brisa desnastrava esfogueados. Então ela sempre coloca essa poesia, então a gente consegue às vezes até parar um pouquinho e imaginar a cena, né? Então, como deveria ser lindo, e imaginar também como poderia estar naquele momento as vibrações, né, próximos a Jesus, com tanto ensinamento e com aquela natureza, né, como ela descreve ali. Então, ele veio ali, né, para passar esses ensinamentos, colocar essas bem-aventuranças que a gente pode colocar como sendo assim aqueles degraus em que a humanidade precisa subir, né? Cada degrauzinho é um ensinamento. E se a gente for colocando em prática cada um deles, aos poucos, a gente consegue, né, pelo menos chegar aonde a gente deseja um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de amor, um pouco mais, né, de elevação, de misericórdia, e é assim que a gente deve seguir. Então, ele coloca ali: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas que pobres de espíritos que ele está falando? O que seriam esses pobres de espíritos que ele coloca? Porque os ricos, eles possuem as moedas, os títulos. E os pobres que ele falava? Porque ali eram pessoas simples, com trajes simples, às vezes não da forma como gostariam de estarem ali, todos assim, eram maltrapilhos, mal cheirosos, mas era esses pobres de espíritos que Jesus colocava naquela hora? Os pobres de espíritos são os livres de posses e ambições,
amantes da liberdade, pugnadores dos direitos alheios, idealistas, cultores da verdade, preparados para a verdade. Então, era aquela pessoa que estava ali de coração aberto para ajudar, para se elevar. Não era aquela pessoa cheia de títulos, né? Ou somente pobre por não ter nada, mas era aquela pessoa que estava ali pronta para ajudar, né? Então, os pobres de espírito são os livres de posses, mas assim, amantes da liberdade, como ela coloca aqui, né? Amantes da verdade, preparados para a verdade. A multidão aguardava. Pulsam os corações, os olhos, todos brilham com lampejos diferentes. Então imagine, né, ela descrevendo isso, como que deveria ser aquele momento, né? Todos ali, às vezes emocionados, cada um com os seus problemas, todos passando por problemas, né? Não diferente do que é agora, né? E passando por essas dificuldades. E até voltando um pouquinho ali, quando eu coloco ali quando teve essa divergência ali entre Mateus e Lucas, ela até faz uma certa analogia a essa questão. De que forma? Não importa ali se Jesus estava subindo ao monte ou descendo, né? O que importava ali era a mensagem. Mas como que a gente pode fazer essa analogia, né, do subir e do descer? É como se fosse o subir, a gente vencer os nossos obstáculos, vencer as nossas imperfeições, tá? Pensar no que é o correto, naquilo que Deus quer, naquilo que Jesus ensinou para nós. E o descer talvez a gente se refazer, né? E não esquecer daqueles que também estão lá atrás, né? Talvez a gente já tenha passado por isso, então tentar ajudar aqueles que estão lá atrás. Então, tudo teria sua dificuldade, mas assim, necessitava da nossa boa vontade, né? Tanto no subir quanto descer. Os dois seriam difíceis, mas precisava, né, do nosso empenho. Então, né, ela coloca isso, então, realmente não importa se estava subindo ou se estava descendo, né? O que importava era realmente a mensagem, e que era esse das bem-aventuranças. Depois, ele vem, né, falando aqui, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqueles que choram. Todos nós hoje ainda passamos por dificuldades e choramos. Então tem até ali uma parte que, né, que eles comentam, né, é aquele momento em que você não consegue expor em palavras, né, a tua alma está ali sofrida, você chora. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Todos ali têm lágrimas acumuladas, e muito as vertem sem cessar, nas rudes provações, oculta ou publicamente. Longa é a estrada do sofrimento, rudes e cruéis os dias em que se vive. Quando alguém chora, a lei está justiçando, abrindo rotas de paz nas províncias do espírito para o futuro. Então ela coloca, né, a lei está justiçando. Então se a gente está chorando naquele momento, né, se a gente está passando por provas, passando por expiações, a lei está justiçando. Então a gente está aprendendo com aquilo, né? Então chegou aquele momento de eu aprender com os meus erros do passado, para que eu possa alavancar, para que eu possa crescer, né, espiritualmente, moralmente. Então, seriam assim as provas, né? É o resultado dos nossos comportamentos do passado. Então, aquele choro, né? Não é só o choro de qualquer outro acontecimento do dia a dia. É aquele choro assim sofrido
né, de que a alma está sendo, a gente está naquele momento, né, se elevando, crescendo, né, resgatando os nossos débitos. Chorar é buscar Deus nas adultas regiões da soledade. É bonito ver, né, essa colocação. Depois, né, ela vem citando ali que Jesus coloca: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que ele quis dizer com os mansos que herdarão a terra? É aquele que está pensando não em si, ele está pensando no coletivo, ele pensa na harmonia de todos. Então a gente pode trazer isso para o nosso presente hoje. Quantas pessoas querem só crescer, só ter, e pensam só nela nesse momento. Isso no trabalho, no estudo, às vezes até na família, né? Então a pessoa, ela não está pensando no coletivo, ela está pensando nela. Então ela está tendo o que ela merece naquele momento. Ela quer aquilo, mas depois vai ser cobrado, né? Então a gente tem que também pensar, né? Refletir sobre o que a gente quer para o futuro, se a gente quer passar por dificuldades. Então a gente sabe o caminho certo. Se a gente quer passar por dificuldades, se a gente não quer passar por dificuldades, a gente sabe o caminho certo. Então, qual é o caminho hoje, o presente? Qual é o correto a fazer? É eu pensar só em mim ou eu pensar no coletivo? É eu fazer bem só para mim ou pensar em todos? Ser egoísta, ser orgulhoso, né? Não pensar naquela pessoa que está ali, às vezes, do meu lado, sofrendo. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas a brandura é a auréola da paz, a irmã do equilíbrio. A tarde serena e calma apresenta-se transparente. Então, em meio às colocações de Jesus, ela vai citando como que estava a situação naquele momento. Então, olha, imaginar a tarde serena e calma. Com certeza, ouvindo os ensinamentos de Jesus, né? Com certeza o clima estava excelente, né? Às vezes, quando a gente está naquele momento que vai buscar um auxílio, né? A gente vai na casa espírita ou que a gente senta para fazer uma oração, naquele momento a gente não se acalma, né? Quando a gente reflete, que a gente medita ali um pouquinho, é aquele momento que a gente se acalma. Imagine ali, né? Aprendendo diretamente com Jesus. Vibrações produzem musicalidade na tela imensa da paisagem colorida e ondulada. Então ela ainda continua citando como que ficava, né, ao redor ali o ambiente, né, a natureza. A palavra do mestre expressiva entoa mais um tema de sintonia incomparável. Daí ele coloca: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça, a gente já pensa, né? É sofrimento. Fome, sede, né? A gente imagina assim. Mas o que seria essa fome e essa sede de justiça que ele coloca aqui? Seria a justiça da verdade, né? A fome de sede dessa justiça de amor, de misericórdia, né? Você querer ver não só você bem, mas o todo, você querer bem para todos, essa misericórdia, né, que entende que Deus não pune, né, a gente tem às vezes aquela, olha, ele está sendo punido pelo que ele está passando agora. Não, a gente tem que entender, Deus não pune, ele dá oportunidade para a gente corrigir os nossos erros. Então, se a gente está passando por um momento difícil, o que a gente entende, né, são essa oportunidade que a gente está tendo para corrigir as nossas falhas. A gente gosta de passar por isso? Não, mas a gente pensou nisso no passado. Então, se a gente está tendo essa oportunidade agora, Deus é justo e bom, né? Então, agradecer pela dificuldade, porque Ele está dando essa oportunidade. Ele não pune, Ele ensina.
né? E depois vem novamente Jesus nesses degrauzinhos, né? Que seriam essas bem-aventuranças, né? Ele vem mais um degrauzinho aqui. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, ver a dor do outro, sentir a dor do outro, né? Se colocar naquela situação, ter empatia, né? Então, ele dá essa oportunidade da gente corrigir os nossos erros. Então, o que a gente pode fazer? É aquele momento de você auxiliar aquela pessoa, né? Você tá ali, você pode ajudar aquela pessoa que está passando por aquela dificuldade, né? Então, você ter misericórdia por ela. Então, bem-aventurados os misericordiosos, né? Então, ver a dor do outro e sentir misericórdia por isso. A misericórdia que se doa é a luz que se atira no próprio caminho. Amor que se dilata pela trilha onde todos seguem. Jesus exclama com eloquente alegria e vem com mais um degrauzinho para a gente aqui, né? Para a gente ir escalando. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E a gente fica pensando, eles vão ver Deus? Como seria isso, né? Será que a gente ainda está preparado? Se a gente já está preparado para ver a Deus? Ou seria ver Deus em tudo que Ele criou e que Ele nos dá, né? No amor, no céu, nas estrelas, naquele sol lindo que brilha, né? Ou aquela lua que clareia aquela noite escura. Então é tentar enxergar Deus nessas coisas. Se naquele momento que eu tô vendo uma paisagem bonita, aquilo me traz paz, é a minha forma às vezes de enxergar a Deus. Tudo que Ele criou para nós, né? Então, Deus em tudo que é belo, em tudo que Ele criou. Então ela coloca, nesse momento há um estado de quase êxtase. Um delírio percorre a massa antes de amorfa e desconexa. Já não se podem reter as lágrimas. Limpar o coração nascente dos sentimentos para ver a Deus. Então, essas palavras de Jesus tocavam, né? Então, as lágrimas vinham, né? À tona das pessoas que estavam ali. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqueles que entendem o que Deus quer, né? Então, que tentam ajudar, né? Sempre, né? A gente pensar sempre nisso, né? Ajudar o próximo, mas é que ele entendia o que Deus queria e faz com que tudo aquilo que é correto, né? Não deixa nada para depois. Então, se você tem essa oportunidade de fazer o que é certo agora, por que eu vou fazer depois? Se eu estou vendo que ali estão fazendo algo errado, por que eu vou deixar passar, né? Tentar ajudar, tentar corrigir, tentar mostrar qual é o caminho, né? Se eu sei o que é o correto, se eu estou vendo que eles estão fazendo errado e eu não faço nada, eu estou sendo conivente. Então, a gente pensar também nessas questões. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, lá coloca aqui, a justiça tem seus mártires, que fecundam a terra sáfara para a primícia da verdade. Deles é o reino dos céus. Que inocentes sofreram por fidelidade à justiça divina. Então, todos aqueles que, né, pelo amor a Deus, né, pelas coisas corretas, sofreram, foram punidos, né, porque as pessoas não entendiam essas questões, né. Então, deles é o reino dos céus. Então, tentar imaginar, né, como seria aquele momento,
né? Todos estando lá presentes através da poesia que Amélia Rodrigues coloca, né? Tão bonita, deixando tudo tão leve, já era leve pelo fato de ser Jesus ali, né? Mas ela deixa ainda de forma muito mais bonita, descrevendo o local. Então, o que a gente entende? Imaginou, né, naquele momento, todas aquelas pessoas ali que tiveram condições, né, de ver, de ouvir, de entender e de colocar em prática, né? E esses ensinamentos, por sorte, nós ainda temos eles aqui e que nós podemos fazer. Eu sei que já se passaram, né, mais de 2000 anos e a gente ainda está aqui patinandinho, né? Mas aos poucos a gente está tentando melhorar. Mas assim, tentar imaginar sempre essas cenas, né? Tocar os nossos corações e pensar o que eu faria, o que eu quero a partir de agora, como que eu quero que a vida seja para mim, para os meus familiares, para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho, de estudo, para a casa espírita que eu frequento. Então, imaginar todos esses degrauzinhos que Jesus colocou para nós e que, se a gente tem dúvida, nossa, quais são mesmo? Tem no Evangelho, né? O Espiritismo traz todos esses ensinamentos, né? Em todas as suas obras ali. Então, a gente sempre pensar, eu quero melhorar, eu quero ser melhor, porque Jesus veio trazer essa oportunidade para mim, não só para mim, né? Para a humanidade. Mas assim, a gente tá com tudo nas nossas mãos, só que a gente acaba não aproveitando, né? A gente sabe o caminho, mas muitas vezes a gente não segue. Então, pensar nessas palavras, né, dessa forma tão leve e bonita que a Amélia Rodrigues coloca, em todos esses ensinamentos de Jesus, e tentar trazer para o nosso dia a dia, para a nossa família, para o nosso trabalho, né, em todos os momentos. Como que eu posso ser uma pessoa melhor? Eu preciso ser mais humilde? Eu preciso ser mais calmo? Eu preciso ter mais paciência? Quais os degraus? É fácil a gente conseguir mudar hoje? Não. A gente sabe o caminho. Mas assim, pequenos passos. Hoje eu consegui fazer isso. A gente respira aliviado. Nossa, a gente às vezes nem acredita, né? Ó, eu fiz isso hoje. Nossa, que bom. Eu achava que eu ia ficar mais nervosa nessa situação, eu ia agir de tal forma. Não, na hora eu respirei fundo e lembrei do ensinamento. É um degrauzinho que a gente subiu, né? Que a gente alcançou, a gente sabe o caminho. Então, sempre respirar fundo, tentar refletir e colocar esses ensinamentos, né, em prática. Espero que tenha sido proveitoso, né, para vocês. E para encerrar, eu vou encerrar com a mensagem de Amélia Rodrigues, o poema da gratidão. Senhor, muito obrigado pelo ar que nos dá, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo que nos nutrimos. Muito obrigada pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas suas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixe-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois dessa vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida.
o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar? Deixa-me por eles rogar. Sei que em teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigada, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar. Os que vivem atormentados na fazia e não podem cantar, nem de noite, nem de dia. Eu suplico por eles, sabendo, porém, que mais tarde, no teu reino, voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas alavancas de ação, de progresso, de redenção, pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham no solo, que amparam sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que trabalham nesses traços como estrelas fulgentes, fugindo em meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés de renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados ou aleijados, os feridos, os deformados, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida dolorosa da vida, hão de poder bailar e em transportes sublimes outros braços afagar. Sei que de ti tudo é possível, mesmo que o mundo pareça impossível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou escola de amor, a mansão da glória. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nenhum lar tiver, ou teto amigo para me aconchegar, nem outro abrigo para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como leito de repouso e o suave lençol, ao meu lado, ninguém existir, vivendo chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas. Porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, porque creio em ti. E porque me socorre com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Obrigada a todos e até a próxima.